Para o registro, eu não acredito em fantasmas. Mas a primeira casa que eu e minha esposa compramos, era uma antiga casa de 2 andares dos anos 1910. Não conseguíamos encontrar a chave do corretor de imóveis para entrar, então estávamos olhando em volta na varanda e eu olhei para cima a tempo de ver uma mão se afastar da cortina, como se alguém tivesse olhado para baixo para ver o que era o tumulto. Olhem, tem alguém lá dentro. Estamos todos chamando para nos deixar entrar, mas sem resposta. Alguns minutos depois, encontramos a chave, e nos deixamos entrar. Naturalmente, não há ninguém lá dentro. Lindo lugar antigo com uma grande sala de biblioteca na frente, dividida por estes 2 pilares. Nós a compramos. Depois de nos mudarmos para cá, o vizinho vem. Que casa tão bonita! Tão triste sobre os proprietários anteriores. Acontece que o casal que a possuía encontrou um final inoportuno num acidente de carro no dia em que assinaram os papéis para vendê-la. Depois, descobrimos os contínuos rangidos e batidas da casa. Se você estivesse sentado lá embaixo, pareceria que os móveis estavam sendo movimentados lá em cima. Mais de uma vez, minha esposa subia para perguntar o que diabos eu estava fazendo. Eu tinha estado sentado na minha cadeira lendo o tempo todo. Inúmeras coisas como esta. Batidas nas paredes quando você estava deitado na cama. Pancadas nos degraus de madeira que levam ao 2º andar. O tempo todo. As casas antigas fazem barulho. Elas se esticam e encolhem à medida que a temperatura muda. Mas eu nunca disse isso a mais ninguém. Os hóspedes ouviam o bater no corredor e ficavam todos. O que diabos é isso? E eu arquearia uma sobrancelha e colocava meu dedo nos lábios. O lugar tinha uma história interessante. Foi a sacristia da igreja católica local, até que houve algum tipo de escândalo sobre sua construção pelo proprietário da empresa madeireira local, que fez com que o padre residente fosse literalmente enviado para Moçambique ou algo assim. Fiquei triste em deixá-la. Às vezes eu ainda passo de carro, paro e olho para ela quando estou na vizinhança. Sempre esperando ver algo na janela. A última casa de meus pais era assombrada demais e ninguém acreditava em mim, até eu me mudar. Minha mãe meio que achava que algo era suspeito, mas nunca aceitou totalmente que fosse assombrado até mais tarde. Eu ouvia principalmente solavancos e batidas durante a noite, mas o primeiro incidente que me lembro realmente apavorante foi quando minha mãe e eu estávamos sentados no sofá e ouvimos talheres de prata caindo na cozinha. Quando me levantei para investigar, descobri que a faca de brownie que foi colocada no fundo da panela de brownie não estava apenas no chão, mas na metade do corredor a uns bons 7 ou 8 pés da cozinha. Depois disso e de algumas outras coisas caindo movendo inesperadamente eu fiquei convencido, meus pais nem tanto. Até que meu padrasto dormia em meu quarto de vez em quando depois que eu saí, que foi onde eu vivi a maior parte das assombrações que eram apenas batidas e solavancos na noite, mas pareciam alguém batendo com um punho fechado na parede-teto. Uma noite ele se mudou para o meu quarto, ele ronca muito alto, e disse que ouviu os solavancos e depois de ter perguntado brincando o que você quer, o quarto ficou super frio ao ponto de poder ver seu hálito e este desgraçado simplesmente vai dormir depois. Então, algumas semanas depois, minha mãe me disse que ela rolou no meio da noite porque continuava ouvindo alguém sussurrar seu nome para ver uma pequena mulher asiática ajoelhada ao lado de sua cama, ao que ela respondeu rolando de volta e voltando a dormir. Eu não sei como elas ficaram lá e simplesmente ignoraram aquela porcaria, mas eu fiquei feliz por ter saído de casa quando fiz, o que não teve relação com as assombrações. Há 5 histórias que recordo de minha antiga casa que meus pais ainda vivem. 1. Minha mãe limpa muito e às vezes ela limpa até tarde da noite.
Uma noite, ela estava aspirando o porão por volta das 2 ou 3 da manhã. Enquanto aspirava, ela ouvia um shh bem alto ao seu ouvido. Ela se virou para ver quem estava lá e ninguém estava lá. É desnecessário dizer que ela parou de limpar durante a noite e foi para a cama. 2. Lá, havia um tobogã de roupa suja no corredor do andar de cima. Meu pai se abaixou para abri-lo e então rapidamente puxou sua mão e se levantou rapidamente. Ele veio à cozinha onde eu estava com minha mãe e disse que viu uma mão translúcida alcançando o cabo ao mesmo tempo em que ele estava. 3. Meu irmão mais novo estava dormindo em seu quarto quando acordou e viu uma senhora brilhantemente iluminada e translúcida ajoelhada ao pé de sua cama como se estivesse rezando. Ele ficou muito assustado e se virou e tentou adormecer o mais rápido que pôde. 4. Minha irmã acordou pela manhã e viu a figura sombria de um homem parado na porta de seu quarto. Ela esfregou os olhos e colocou os óculos e olhou novamente e a figura tinha desaparecido. 5. Eu estava lá embaixo assistindo a um filme, Thor, com minha esposa e filhos e alguns sobrinhos nossos. Enquanto assistíamos, um dos brinquedos eletrônicos das crianças começou a fazer música. Fui até lá e o brinquedo ainda estava em posição de desligado. Isso realmente assustou meus sobrinhos. Gostaria de começar dizendo que sempre fui cético em relação aos fantasmas até que nossa família se mudou para casa em janeiro de 2001. 7 meses antes da nossa mudança, por volta do dia 4 de julho de 2000, o proprietário anterior cometeu suicídio no quarto de meus pais. Todos os membros de minha família experimentaram coisas estranhas acontecendo, que todos nós atribuímos a um fantasma. Por exemplo, várias vezes ao dia, parece que a porta da garagem está abrindo e fechando, sem que ninguém esteja perto da garagem. Uma vez, quando eu era pequeno, minha mãe e eu estávamos em casa sozinhos e ouvimos alguém andando no segundo andar. Isso nos perturbou tanto que saímos até que meu pai chegasse, pois pensávamos que alguém mais poderia realmente estar na casa. Mas o mais louco, acima de tudo, foi um verão em que eu estava fazendo uma fogueira com alguns amigos no quintal. E das cinzas vejo os números começarem a aparecer em uma sequência, repetidamente. 9, 3, 20, 36 uma e outra vez. Foi uma das coisas mais estranhas que eu já vi. Sendo o início de julho, imediatamente me perguntei se tinha algo a ver com nosso fantasma. Assim, na manhã seguinte olhei através dos obituários locais de 2000 e eis que a noite anterior foi o 15º aniversário do suicídio do proprietário anterior. Não tenho certeza do significado dos números, mas meu melhor palpite é que é uma data, 3 de setembro de 2036. Quando eu era criança, vivíamos em uma casa no campo e antes de eu começar o jardim de infância, minha mãe decidiu que queria que vivêssemos na cidade, então compramos uma casa na cidade, mas mantivemos nossa antiga casa para alugar. Não me lembro muito sobre esta casa. Algumas coisas assustadoras aconteceram comigo, mas minha mãe, por outro lado, teve muitas coisas muito inquietantes acontecendo com ela na casa e ela não quer falar sobre elas. Nós nos mudamos de volta para nossa antiga casa depois de menos de um ano. Lembro-me de uma noite eu estava deitado na cama, meio adormecido, de frente para a parede e parecia que alguém tinha rastejado para a cama ao meu lado. Senti os cobertores se moverem e a pressão sobre a cama, mas ninguém me tocou. Apenas presumi que fosse minha mãe e adormeci de novo. Na manhã seguinte perguntei a ela por que ela veio dormir comigo e ela disse que não tinha dormido. Em outra ocasião eu estava tomando banho e sempre gostei da cortina do chuveiro fechada quando estava no banho e ouvi alguém cantarolar no banheiro e pensei que fosse minha mãe e disse algo a ela, mas não obtive resposta. Alguns minutos depois, minha mãe entrou no banheiro e puxou a cortina de volta para me ver.
Perguntei por que ela não me respondeu antes e ela disse que tinha estado do lado de fora pendurando roupas no varal e que não tinha estado lá dentro. Essas são as únicas coisas que me aconteceram que eu não consigo racionalizar de verdade. Minha mãe não trabalhava, então ela estava muito sozinha em casa enquanto eu estava na escola e enquanto meu pai estava no trabalho, e a maior parte do que aconteceu com ela foi enquanto ela estava sozinha em casa. Ela nunca fala sobre isso, pois tudo isso realmente a traumatizou, mas eu consegui que ela compartilhasse uma história comigo uma noite depois de alguns copos de vinho. Ela disse que o incidente que a fez decidir que tínhamos que sair foi quando ela estava no banheiro e estava tentando sair, mas a porta não se abria e as luzes se apagavam e ela podia ouvir a respiração por trás dela se aproximando cada vez mais. Ela disse que fechou os olhos, recitou o Salmo 23 em voz alta e a porta se abriu. Nós nos mudamos e voltamos para nossa antiga casa assim que a escola terminou as aulas durante o verão. Minha mãe disse que um casal mais velho comprou a casa. Não tenho certeza se eles ainda vivem lá ou não ou se já experimentaram alguma coisa.